Salve! Esse negócio de cabeça voadora é bem. Salve, salve, insalubres! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise rápida, Bitcoin rompendo aqui a região dos 30 mil dólares. Tô flutuando, mas foco na análise. Vem comigo. Bora dar uma olhada no gráfico aqui e ver quais são os próximos alvos dessa baita pernada que o Bitcoin fez. Subiu mais de 10% em menos de 24 horas. A gente vai olhar as próximas resistências, tanto baseado aqui no gráfico quanto questão de ordem mesmo, né? Vamos dar uma retomada, dar um passo para trás e ver. A gente tinha alguns padrões aqui no gráfico do Bitcoin, que eu já desenhei algumas vezes nas lives para você, mas a gente tinha aqui essa bandeira que estava, né, na verdade, um canal de baixa, e a gente tinha esse mastro aqui. Então, baseado nessa bandeira, a gente tem aqui como alvo, vamos ver se essa bandeira vai ser feita mesmo, né? De colocar aqui, a gente tem como alvo 35 mil dólares mais ou menos, olhando só questão de padrão, tá? Quando a gente volta aqui, a gente tinha também uma cunha no gráfico do Bitcoin, a gente consegue enxergar claramente essa cunha aqui no gráfico. No de 4 horas fica mais interessante, mas aqui a gente já consegue dar uma olhada, que tá no gráfico diário, a gente vinha lateralizando dentro dessa cunha aqui até que ela simplesmente explodiu para cima. É um padrão que normalmente rompe para cima mesmo. A gente pega também a base da cunha aqui e joga para um alvo aqui de curto prazo, né? Deixa eu deixar reto aqui. Cara, pela cunha a gente chega aqui nos 31.200 mais ou menos. Então, dois padrões já indicando aqui que a alta pode continuar, pelo menos no curtíssimo prazo, beleza? Se a gente para analisar o book de ofertas, eu até mostrei isso na live, a gente tinha uma camada grossa de venda aqui na região dos 30 mil dólares, mas a gente já limpou essa camada. Agora a próxima resistência que a gente vai encontrar é nos 31 mil dólares, mais ou menos, tem mais de 400 bitcoins à venda aqui, e depois as próximas resistências, cara, não são tão fortes, né? A gente tem uma resistência aqui mais ou menos nos 31.800, então assim, questão de ordem, book de ofertas, a gente consegue dar mais uma pivotada de alta aí. É óbvio que não vai fazer tudo isso ainda hoje, né, gente? A gente já subiu mais de 10% aí, então seria até saudável a gente encontrar aí uma base de preço para depois dar mais uma pivotada para esses alvos que a gente está traçando aqui no gráfico do Bitcoin, tá bom? Então, olhado aqui os padrões que a gente acabou rompendo, a gente vai também olhar agora o semanal e demonstrar uma resistência baseada em Fibonacci, tá? Olhamos book de ofertas, olhamos os padrões que foram rompidos e agora a gente traça uma Fibonacci desse topo aqui até o fundo, que foi o bear market, pelo menos o fundo atual, e a gente consegue encontrar aqui claramente essa região dos 32.700 mais ou menos. Eu vou até puxar mais para cá e olha só como é que essa região é 0,5 de Fibo, ou seja, importantíssimo, a gente sabe que 0,5 de Fibo é uma das mais importantes de Fibonacci, e eu vou até remover a Fibo aqui e a gente consegue enxergar, já coloquei, né, esse traço no mesmo lugar que estava 0,5 de Fibo, e a gente consegue enxergar que, cara, aqui foi fundo, foi topo por um período aqui também, ele rompeu, retestou aqui como resistência, então aqui realmente vai ser um lugar meio complicado do Bitcoin passar de primeira, tá? 33 mil dólares ali é uma resistência bem forte. Uma coisa que eu mostrei aqui também na análise hoje pela manhã, 10h30 da manhã, é quão bonito tá esse gráfico semanal, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Nada mais do que pivôs de alta sendo demonstrado aqui, depois de uma baita queda aqui, né? A gente subiu 100% praticamente do fundo, caímos aqui 30% mais ou menos, e olha essa confirmação de alta que a gente está fazendo exatamente nesse momento. Quando a gente para analisar o RSI aqui do Bitcoin, olha que entrada linda que ele deu. Ele tocou exatamente na região na região neutra aqui, né? Região de 50 pontos aqui do RSI. Tocou aqui e já tá dando uma pivotada interessante. E outra coisa que vale ressaltar é que ele tá longe no semanal de uma região de sobrecompra, tá? Então ele tem espaço para mais alta também aqui no RSI semanal, o que poderia fazer a gente chegar na região que eu acabei de traçar 0,5 de Fibo aqui para vocês. Quando a gente muda isso aqui para o tempo gráfico mensal, olha só que coisa linda aqui também. Semanal tá lindo, mensal tá muito lindo também. Cara, olha essa pernada que a gente deu. Teve uma correção saudável e agora uma confirmação de alta em cima de duas médias importantes do mercado, que é a média de 200 dias e a média 8 semanal. Quando a gente olha também o mensal, olha só que movimento lindo que ele fez aqui no RSI.
Cara, o Bitcoin tá muito saudável, tá? Ele rompeu a região neutra aqui do RSI mensal, retestou e tá confirmando alta, fazendo um pivô de alta aqui nessa região neutra do RSI mensal. Aqui foi bear market, né, rapaziada? Quando ele rompe para baixo o RSI mensal, a gente consegue até olhar o gráfico aqui, perceba que foi pleno bear market aqui e aqui ele estava abaixo da região neutra. Quando ele está acima da região 50 do RSI, a gente consegue enxergar momentos de alta, né? Então é muito claro quanto o RSI mensal demonstra a atual fase do preço do Bitcoin, né? E a gente conseguiu voltar acima da região 50 e confirmar que a gente vai ficar acima, pelo menos por um breve período aí. Olhamos então mensal, semanal, olhamos um pouco diário, os padrões que foram rompidos, agora resta o de 4 horas. E o de 4 horas a gente enxerga claramente que estamos sobrecomprados, tá, rapaziada? Então no curtíssimo prazo, a gente tem que dar uma corrigida. Pode ser uma corrigida amanhã, pode ser uma corrigida por agora, mas a gente precisa, né, para ficar saudável, dar uma corrigida. Quer dizer que vai acontecer? Não, essa bagaça pode sair estourando toda a tampa aqui, visto que a gente tá tendo um monte de notícia positiva no mercado. É BlackRock, é banco americano, um monte, banco alemão, né, um monte de instituições pedindo ali ETF. Então, igual a gente falou na live da manhã, a BlackRock abriu uma porta que possivelmente não vai ser fechada mais e os institucionais vão vir cada vez mais e mais procurar aí fazer ETFs, custódia de Bitcoin. Olhando aqui o RSI no de 4 horas, perceba que são pouquíssimas vezes que a gente chega nessa região. Eu posso até mostrar, a última vez que a gente chegou nessa região foi exatamente aqui. E olha só o que ele fez depois, ele deu uma corrigida para depois continuar a pernada de alta dele. A gente também chegou nessa região aqui, e aqui ele nem chegou a corrigir. Ele estava sobrecomprado, deu uma acumulada e com essa acumulada o RSI deu uma esfriada para depois dar mais uma pernada ali. Então, na minha opinião, Lucas, se fosse para você chutar o curtíssimo prazo, o que, que a gente poderia fazer? Isso aqui é chute, tá, gente? Pode ser que não aconteça nada disso aqui, mas, na minha opinião, a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Vou até replicar. A gente vai dar uma lateralizada e depois mais uma pernada. E olha só onde a gente chega, caso a gente faça realmente esse movimento. Exatamente na região, é óbvio que a gente, quando fala de price action, a gente tá falando de regiões, tá, gente? Exatamente na região que eu tracei para vocês ali de Fibonacci, né? Que eu falei para vocês que era fundo aqui atrás, fundo aqui e fundo aqui também. Então a gente tem total espaço para conseguir fazer esse movimento, principalmente quando a gente volta aqui para o semanal e a gente encontra aqui no semanal que tem muito espaço para chegar em regiões de sobrecompra aqui, tá bom? Todo o movimento do Bitcoin foi muito saudável, a gente continua fazendo fundos mais altos que os anteriores desde o ano passado, foi um dos ativos que mais subiu nesse ano, né? Então, concluindo tudo que eu falei aqui, mensal tem espaço para subir, semanal tem espaço para subir, diário tem espaço para subir, tá? Tem que ter um ponto a mais de atenção, é o de 4 horas, que é o curtíssimo prazo mesmo, para quem quer fazer day trade aí, trades ali mais curtos, né? Scalp, tem que tomar cuidado, porque algum momento vai vir uma correção. A gente já subiu pra caramba em 2 dias praticamente. Quer dizer que vai vir a correção agora? Não, pode ser que ele suba mais e tá tudo bem, o mercado ele é imprevisível, mas olhando aqui em questão de curtíssimo prazo, ele já tá sobrecomprado, beleza? O longo prazo é alta infinita, a gente sempre sabe, né? Bitcoin tem umas quedinhas de 80%, 90%, mas o longo prazo é alta infinita. Beleza, rapaziada? Uma análise um pouco mais rápida só do Bitcoin. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. É nóis.